inclusive a decisão do Danilo e do De La Cruz. Existe uma chance, mesmo que remota, que esses jogadores sejam relacionados para o enfrentamento contra o Internacional, mas é improvável, tá? Improvável. Estão evoluindo de forma gradual dos seus respectivos problemas ali. O De La Cruz tem uma inflamação no joelho que já está ficando boa, e o Danilo tem um problema muscular, mas a tendência é que retorne apenas pro domingo. Vamos jogar contra o Internacional, mas no domingo, antes da derradeira partida das oitavas de final, que vai colocar ou tirar, né, o Flamengo das quartas de final da Libertadores. Espero que coloque, tá? Inclusive, para esse jogo contra o Internacional, foi confirmado um mosaico no setor leste, minha galera. Pois é, quarta-feira é dia de Libertadores e vai ter um mosaico no setor leste para a torcida rubro-negra fazer a sua festa. Falando em mosaico, falando em estádio, teve uma reunião importantíssima no Conselho Deliberativo do Flamengo para falar sobre esse assunto do estádio. O BAP, durante essa reunião, revelou um plano para retirar as cadeiras do Maracanã e respondeu também sobre o novo estádio do Flamengo. Não tirar a cadeira de todo o Maracanã, mas exatamente do setor onde ficam as torcidas organizadas do Flamengo, o setor tradicional da torcida rubro-negra, que é o setor norte. O BAP ele quer retirar essas cadeiras ali daquele setor para aumentar a capacidade do estádio do Maracanã, consequentemente fazendo um clima de caldeirão, né? Você pode, pelo menos algumas pessoas com quem eu conversei, passou para mim: olha, Pedro, já conversei aqui com umas pessoas técnicas do assunto, corpo de bombeiros, de forma extraoficial, a pessoa me passou, tá? E falou: o negócio é o seguinte, se tirarmos as cadeiras ali de trás do Maracanã, existe uma possibilidade da gente ter um público na casa dos 80 mil torcedores, tá? 80 mil torcedores. A capacidade do Maracanã hoje completinho, todo completinho, é de 75 mil. Mas se retirar as cadeiras, você aumenta essa situação. Fora que existe um espaço ocioso no Maracanã, que é o espaço que fica bem ao lado ali da torcida visitante e abaixo da torcida visitante. Você não tem presença da torcida do Flamengo ali abaixo da torcida visitante em função de possibilidade de briga, de alguém tacar alguma coisa lá embaixo, por mais que o Maracanã não seja tão íngreme assim, o que dificulta alguém jogar alguma coisa. E existe a possibilidade real que essa atual diretoria do Flamengo coloque uma rede no setor visitante, assim como tem no Allianz Parque, assim como tem no estádio agora do Atlético Mineiro, assim como tem, acho que do Atlético Paranaense também tem isso, né? Em vários estádios pelo Brasil tem esse negócio de rede. Isso aí começou com o Palmeiras, né? E eu reclamo bastante, eu acho que não tem que ter rede nenhuma, as autoridades, elas têm que dar, o mandante tem que dar o jeito dele para proteger os torcedores, porque isso acaba que atrapalha a visão do torcedor, que é um consumidor, e você prejudica ali a visão do jogo. Agora, se todo mundo faz e o resultado é o aumento da capacidade de torcida entrando nos seus respectivos estádios, por que o Flamengo não pode fazer também? Esse é o pensamento da diretoria do Flamengo, tá? Então, aumentaria a torcida em relação no entorno ali do torcedor visitante e aumentaria a torcida também em função da retirada desses assentos no setor norte, tá? Em reunião no Conselho Deliberativo, o presidente fez uma apresentação sobre medidas que ajudaram o clube a potencializar as receitas do Maracanã, né? A gente comentou sobre esse assunto aqui. Só no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo somou 22 milhões e 400 mil de lucro com bilheteria, quase 4 milhões a mais do que arrecadou em todo o Campeonato Brasileiro em 2024. Segundo os números apresentados pelo presidente, o Flamengo aumentou em 61% as receitas do Maracanã e reduziu quase 6% das despesas. Então,
já melhorou a operação Flamengo-Maracanã e a tendência é que melhore mais ainda com esses, digamos, detalhes sendo modificados no Maracanã. Quero até perguntar para você, torcedor, se você acha que seria uma boa tirar as cadeiras do setor norte e essa história da rede no setor visitante, beleza? Inclusive, a nova gestão do Flamengo prevê que a receita ao final da temporada do Maracanã seja 60% maior do que no ano passado. A expectativa é que a empresa do estádio dê um lucro de 30 milhões de reais ao clube em 2025, beleza? Isso em função de algumas mudanças que fez. Agora, eu fico espantado e faço a pergunta, o que estava acontecendo na outra gestão para o Maracanã, num retorno agora com essa gestão, dá 4 milhões a mais de lucro do que deu no Campeonato Brasileiro inteiro no ano passado. Isso em um tour. Porque, tudo bem, é lógico, é mérito dessa gestão, mas é uma baita incompetência da outra gestão, hein? Tem que ver direitinho isso aí. É uma incompetência absurda, né? Porque foi dinheiro desperdiçado no ano passado, então. Não é possível, é lógico que as pessoas são competentes da atual gestão, mas não é possível que são tão competentes a ponto de dar esse tapa de luva de pelica na antiga gestão. Sem competência da outra gestão também. E aqui não é nenhum comentário político. É baseado em fatos, em dados que estão sendo colocados na mesa, na reunião do COD, Conselho Deliberativo do Flamengo. E tem mais, tá? O BAP, na reunião do COD, afirmou que há 5 empresas interessadas no naming rights do Maracanã. É necessária, evidentemente, a aprovação do governo para as negociações acontecer. O governo, na minha avaliação, tem que aprovar, tá? Ah, Pedrão, mas veja bem, é um aparelho público e demanda a sociedade, tá, meu amigo? Mas sem o Flamengo não paga. Sem o Flamengo, Maracanã é elefante branco. Vai depender do Fluminense? Vocês já viram o jogo do Fluminense no Maracanã? Parece até mosaico amarelo, azul e branco. Maracanã, porque as cadeiras são todas vazias. Botafogo joga no Geão. O Vasco, meu amigo, talvez um jogo de grande mobilização leva para lá. Então tem que aprovar sim. Também há interesse em negociar o naming right dos setores do estádio. Naming right, para quem não sabe, para quem não está familiarizado com esse termo, é, por exemplo, lá o nome do estádio, vem do nome do estádio. Por exemplo, o do Corinthians, é o Itaquerão, não, é Neoquímica Arena. O do Palmeiras, que é o antigo Parque Antártico, os naming rights foram vendidos para a Allianz, empresa alemã, Allianz Parque. Tem o do Bayern de Munique, Allianz Arena. Por exemplo, se a Allianz pegar o Maracanã, Allianz, sei lá, Star Arena, Rio de Janeiro, sei lá, dando um exemplo aqui. É basicamente isso, beleza? Pessoal, o Léo Pereira falou sobre, ele teve uma sonora aí com a TNT, deu uma entrevista exclusiva à TNT, bem bacana, bem legal, né? E falou sobre a chegada dele em 2020 e o peso que ele chegou para substituir o Pablo Mari, né? Que era o tal zagueiro canhoto, né? Do Flamengo que jogava ali pela esquerda. Ele falou: foi um período que tive que ter muita resiliência, não deixar de trabalhar, não deixar de acreditar naquilo que eu poderia entregar para o Flamengo. Eu venho para repor uma peça muito importante do elenco de 2019, que era o Pablo Mari. E chego a uma equipe que ganhou tudo no ano anterior, Brasileirão, Libertadores, então vim com uma grande responsabilidade. E o Diego Alves, ó, cantando ele no esporro, né? Chegava até dar pena em dado momento. Mas é evidente, né? Sempre querendo o melhor para a equipe. Eu sou um dos caras que falo que o Léo Pereira é subestimado.
que acho ele um excelente zagueiro. Ah, mas entregou a paçoca, entregou algumas vezes esse ano, mas ele salva muito a paçoca também, viu? Ele salva muito, ele tira a bola debaixo da linha, ele desarma o adversário, ele sabe sair jogando, por mais que ele errou naquele jogo contra o Atlético Mineiro, então a gente precisa reconhecer essas situações também. Pelo menos eu penso dessa maneira, ninguém é obrigado a pensar comigo, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, vamos avançando aqui. A FIFA, entidade máxima do futebol, isso é interessante pro Flamengo, viu? Olha, quer proibir transferências de jogadores para clubes com o mesmo dono. O objetivo é incentivar contratos mais duradouros e garantir uma estabilidade maior para os atletas. A decisão pode impactar alguns clubes do futebol brasileiro, como Botafogo e Bahia, que são administrados por grupos empresariais donos de grandes clubes europeus. Eu concordo com isso, até porque isso é uma coisa... Sabe o que acontece? Muita gente chega e diz o seguinte comentário para mim. O Botafogo gastou 20 milhões de euros no Almada e contratou ele. O Flamengo tinha esse dinheiro em caixa e foi contratar o Alcaraz. Por que não foi lá e contratou o Almada? Você acha que ele ia preferir ir para onde? Para o Botafogo ou para o Flamengo? É evidente que é para o Flamengo. Mas tem um problema nessa competição entre Flamengo e Botafogo, que nem é a questão do dinheiro. O problema é que o John Textor, quando ele vai apresentar a proposta para o Almada, ele chega, olha Almada, você vem para o Botafogo, você joga 6 meses e eu te coloco lá no Lyon. O Flamengo não. Olha, você vai vir pro Flamengo e você vai jogar pelo Flamengo. Para ganhar títulos pelo Flamengo. A mesma coisa o Luiz Henrique. Ó, Luiz Henrique, você vem aqui, joga um tempinho e depois nós te colocamos lá prometido foi o Lyon, né? Mas acabou que depois ele foi pro Zenit. Colocamos lá num time europeu. Então, é uma situação que, cara, vai fazer o quê? Fora os dribles, né, em fair play financeiro. Ah, não, aí o John Textor, não, o Botafogo tá punido, fair play financeiro. O contrato de um jogador como se fosse para outro clube e empresta para cá. A tal da pedalada, né, no fair play financeiro. Então, assim, tem que entrar essa regra aí. Tem que entrar, eu sou a favor. Inclusive, teve uma reunião na CBF com vários dirigentes do futebol brasileiro no Rio de Janeiro ontem para a estruturação e a instalação do fair play financeiro. E lembrando, fair play financeiro não significa teto de gasto. Fair play financeiro é você não permitir que um clube gaste mais do que ele arrecada. O John Textor foi banido da França. O John Textor não pode... Foi expulso. Deram uma bica na bunda dele porque ele estava burlando regras de fair play financeiro na França. Inclusive, o Lyon foi ameaçado de rebaixamento. Aqui no Brasil quer essa farra aí. Inclusive, está com inúmeras dívidas, né? E continua contratando jogador. Como veio o Danilo aí. Aí tá o Corinthians aí trazendo o Vitinho, né? E o Flamengo pagando na moral, na boa, se reestruturou na boa, montou time fraco na boa. É uma vergonha, né? Vamos lá, minha galera. A Lazio, mais uma vez, respondeu o Flamengo e descartou completamente a possibilidade de negociar o atacante argentino Tati Castellanos, pessoal. Pois é, a informação vinda diretamente aí da Itália, tá? Então, cara, esquece, muito difícil aí. Só se o Flamengo botasse na cabeça para esticar a corda até os 30 milhões de euros, porque 25, pelo menos foi até onde o Flamengo chegou, realmente não rolou, tá? O Flamengo vai receber quase 100 milhões de reais do Fulham, da Inglaterra. Isso porque a equipe da Atalanta, da Itália, está avançando e o jogador está se aproximando a ser contratado pelo clube italiano. Os valores da negociação giram em torno dos 35 milhões de euros
mais bônus, pessoal. E vale lembrar que o Flamengo detém 25% dos direitos econômicos do jogador, o que equivale a mais ou menos 8.750.000 euros. E mais o acréscimo pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, então quase chegando aí na casa dos 100 milhões de reais na conta do Flamengo, né? Minha galera, segundo informação aí do Renan Moura, o Flamengo recebeu uma proposta de uma nova patrocinadora master e a Superbet surge como favorita. O Flamengo comunicará em breve a Pixbet, sua atual patrocinadora master, que recebeu uma proposta de uma outra empresa do setor. De acordo com o contrato vigente, a Pixbet vai ter o direito de igualar ou superar a oferta para manter a parceria. Isso está em contrato, tá? O acordo com a Pixbet prevê valores anuais crescentes e bônus em caso de rescisão. A multa estimada é de 35 a 40 milhões de reais. E a Superbet desponta como a principal candidata para assumir o posto e estaria disposta a arcar com a multa rescisória para fechar o acordo com o Flamengo, galera, né?